Que plot twist inacreditável. Na verdade, os Legions parece que levam, de uma forma ou de outra, os cérebros dos humanos que morreram. E como se livrar desses fantasmas do passado. 86, episódio número 5. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam, muito bem. E hoje vamos falar sobre 86, episódio número 5, que teve um plot. Cara, na moral, o negócio tá bom demais. Antes de mais nada, Discord do canal aqui embaixo e também tem o episódio aí embaixo, caso você não tenha assistido ainda. E bom, já adianto pra vocês que eu não entendi muito bem todas as coisas ali que eles explicaram lá pro meio e até o final do episódio. Mas a gente vai entender melhor com certeza mais pra frente, assim como foi no primeiro episódio, que eu não entendi muita coisa e depois foi explicado logo a seguir. Bom, o episódio começa mostrando ali o que deu quando a Lena, ela foi levada junto com o pai dela, com o coronel e tal, lá pro pessoal lá dos 86 e tudo, sobrevoou ali aquele local. Aparentemente eles caíram de uma forma ou de outra e foram mortos. E depois que eles foram mortos ali por um Legion ali, aqueles robozinhos malucos, o irmão do Shin aparece e salva a Lena. Shouren Nouzen é o nome dele. Ele luta pela República, embora ele aparentemente tenha nascido de um outro lugar, e que esse lugar aparentemente deve ser o Império de Jihad. Sim, o mesmo império que está atacando hoje a República de San Magnolia, aparentemente é o mesmo lugar de onde eles vieram. Embora eles tivessem nascido lá, os pais deles vieram do Império. Foi isso que eu entendi. Me corrijam se eu estiver errado. Mas sem spoiler! E aí ele cuida dela, fala que ele luta pela República e não sei o que ele é um soldado, blá 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 blá. O que mais me interessou nisso foi ele ter falado alguma coisa sobre o Império, que foram os caras que criaram a Legion que vive atacando lá San Magnolia. E o irmão dele dizer que não pode voltar ainda pra casa é um tanto quanto estranho. Porque com as explicações do finalzinho, mais ou menos descobrindo que o Shin talvez tenha nascido no distrito número 1 e não lá no 86, pode ser que ele chegou a morar dentro das muralhas lá do pessoal dos 85 distritos e depois, por causa do cabelinho dele ser diferente ou sei lá, alguma coisa, foi transferido lá direto pro 86. Como a gente não sabe, a gente não se lembra direito do que aconteceu, né? Ele não sabe. E bom, ele protege a Lena. Eu não sei pra onde que ele conseguiu levar, se ele levou até uma muralha onde a Lena passou. Mas aí o episódio vai rodando, ela vai trocando uma ideia com o Shin e eles vão conversando sobre o irmão dele e tal, falando, até que uma hora ele fala que ele quer fazer alguma coisa assim que acabar não o serviço militar, assim que acabar a guerra. Se é que um dia a guerra vai acabar. Que é achar o seu irmão. E aí ele fala pra ela, não, meu irmão já morreu faz uns 5 anos e tal, na frente do Oriente, frente oriental. E nisso, ele deu a entender que o irmão dele estaria vivo. Mas será que ele tá vivo? Bom, passando o episódio mais à frente, a Lena vai conversar lá com a sua amiga, vai conversar e tal, vai ter uma festinha lá, ela vai ter que juntar umas roupas lá, porque tem o Festival da Revolução. Talvez graças a esse Festival da Revolução a gente possa descobrir mais alguma outra coisa. É quando a gente tem a Lena conversando com ele e tal, ele não tá em patrulha e tudo, era pra ele estar em patrulha, eles estão conversando bastante, né? É o crush, né, gente? E aí ela vê um casal lá que eu não sei porque o casal tava ali daquele jeito, sendo que ela tava passando por ali e ninguém percebeu ela. Que eles estavam querendo ali dar uns peguinhos e tal, né? Ela ficou toda tímida, com certeza pensando no Shin, porque ela está se apaixonando. Bom, tirando esse negócio da paixão, eles estão conversando de boa até que os Legions começam a atacar. E ela se pergunta, oxe, como você sabe, Shin? Porque eu tava aqui esse tempo todo e a gente não recebeu nenhum aviso. Aí falou, não, eu sei, de alguma forma que eu sei, é melhor você desligar aí, que hoje tem umas ovelhas negras aí, elas estão muito altas hoje, então é meio complicado. Ela fica sem entender o que é essa tal de ovelhas negras, mas ela vai lá pra batalha, né? Ela entra no seu computadorzinho e nisso que ela entra no seu computadorzinho lá, eles falam pra ela sair porque estão avisando, né, que vai acontecer. E aí ela começa a escutar um monte de vozes. E não é uma voz de interferência de algum local. É uma voz que tá saindo ali, aparentemente, dos para-redes ou alguma coisa assim. E são as vozes de várias pessoas falando mamãe, mamãe, socorro. E a outra, eu não quero morrer, porque escutaram ali a voz da Kaia. E ela ficou doida. Ela ficou doida. Se o Shin, acho que não tivesse ali desligado, talvez, ou feito alguma coisa, ela teria
sei lá, surtado. E a ideia é pra gente entender o porquê que os outros caras que comandaram a 86 ali, né? Não o 86, aqui, o Spearhead, né? Eles vieram a cometer talvez um suicídio ali, porque eles ficaram loucos das cabeças. Lembrando que tem uma explicação ali da prima da Lena, explicando pra ela que não pode ficar com o para-raid muito tempo ativado, porque eles podem causar danos cerebrais, que causam alguns danos, não cerebrais, acho que é nos neurônios, né? Então é algo que não pode ficar ligado o tempo todo, as ondas sonoras, os negócios lá, acabam zoando a cabeça. Beleza, ela escutou essas vozes, ela ficou doidona e tal, o pessoal conseguiu vencer e a gente começa a ficar sem entender, pelo menos a gente que tá assistindo. E aí o Shin, ele vai contar pra ela o que aconteceu de verdade. Quer dizer, o que ele acha. Bom, essas vozes são aparentemente fantasmas. Fantasmas dos passados das pessoas que já morreram. O que acontece? Pelo que eu entendi, os Legions vão lá, assim que uma pessoa morre e tudo mais, a República não vai lá e não enterra, sei lá, não faz nada. E aparentemente nem o próprio pessoal da Spearhead, eles fazem muita coisa, ou pelo menos eles tentam fazer, mas se as Legions ali no local, antes deles pegarem o corpo, pegarem algumas informações ali do que parece o cérebro da pessoa, alguma coisa assim, essas Legions pegam os resquícios do corpo humano que tem ali, utilizam o cérebro humano daquela pessoa que morreu, e principalmente dessas coisas que aconteceram no momento da morte dessa pessoa, e meio que fazem com que as Legions comandem as coisas com um cérebro humano. Aparentemente os Legions também são fantasmas. É como se fosse assim, foi o que eu entendi, não sei se eu vou estar errado, né? Sem spoiler aí por enquanto, porque deve ser explicado melhor isso mais pra frente. Mas os robôs da Legion vai lá, pega o cérebro humano, e eles estão sendo controlados por um império fantasma. Um império onde não tem uma pessoa lá. Pegaram e utilizaram cérebros humanos para montar as Legions, e as Legions apenas simplesmente se procriam e começam a ficar mais inteligentes. Lembrando que, por exemplo, por que muitos insetos sobreviveram ao longo dos anos, ao longo do tempo? Eu lembro que eu estudei um pouquinho disso daí em biologia, mas eles se adaptavam a cada sistema, a cada local, a cada ambiente. Então, basicamente, é como se a Legion fizesse isso, só que agora com o cérebro humano. Por isso, tem comandantes de Legions, vamos falar assim, superiores ali, que são chamados de pastores, que comandam uma frota de Legions irracionais, só que eles fazem com que essas Legions sejam extremamente efetivas e muito mais inteligentes. E enquanto o pessoal pensa que o Império lá de Jihad, depois de 2 anos, vai se desativar todas as Legions por causa do cérebro humano, por uns bagulhos científicos lá deles, isso não vai acontecer, porque as Legions, na verdade, eles estão se resguardando, eles têm uma grande retaguarda, e eles estão enviando só uma parte ali dos seus robozinhos. E tem um restante de robô ali que vai detonar todo mundo. E por que o Shin sabe de tudo isso? Porque ele aparentemente ele já morreu, ou ele quase morreu, ele não sabe exatamente, ele tem uma marca aqui no pescoço que parece que foi cortada a cabeça dele, vai saber, né? E depois disso ele começou a escutar essas vozes, então por isso que ele sabe quando uns Legions estão vindo, onde que eles estão mais ou menos, quando eles estão chegando. E por isso que ele acredita que o irmão dele ainda está vivo. Não vivo no sentido de, putz, a alma dele está viva, alguma coisa assim, mas estão usando os cérebros humanos, e o cérebro humano do irmão dele, mesmo que não tenha a consciência daquela pessoa lá, ainda está vivo. Foi isso que eu entendi. É confuso pra caramba. E isso é super brisa. E aí termina o episódio, ele falando que vai encontrar o irmão dele. A gente tem uma cena ali de um cara que falou que a culpa é toda dele, né, do Shin no caso, e tá enforcando ali ele quando ele era criança ainda. Bom, eu não sei quem é esse cara, não sei o que vai acontecer em seguida, mas esse anime tá demais. Acho que essa explicação dos fantasmas, ela foi muito rápida, colocou muita informação ao mesmo tempo explicando tudo, o que eu tive que assistir umas 2 vezes, talvez eu tenha que assistir uma terceira para entender melhor. Se vocês me ajudarem a entender, eu vou ficar muito feliz, mas é claro, sem spoilers. Bom, de toda forma, os Albas não tem mais como vencer todo mundo, né, porque os Legions, na verdade, o número deles está aumentando cada vez mais e vai destruir todos os Albas, eles não vão ter mais como se defender, porque o primeiro que vai morrer vão ser o pessoal da 86. Eles morrem ali naquela região, os bichos entram nas muralhas, os caras não estão prontos pra lutar, não tem nenhuma arma, não tem nada pra fazer, morreu! E aí a Lena vai querer ajudar todo mundo a sobreviver, vai ser todo aquele negocinho que a gente já tá acostumado em anime, mas eu achei interessante demais. Quero saber de onde surgiu esse Império de Jihad,
se eles tinham alguma união com Sun Magnolia e depois, graças aos Albas, talvez eles tenham saído de lá. E talvez esse pessoal que tem o cabelo, vamos falar assim, colorido, diferente do pessoal lá dos Albas, talvez eles sejam do Império de Jade, eles eram unidos e depois se desfizeram entre eles e entraram numa guerra infinita ali. Não sei, gente. Putz, cara, dá pra pensar muita coisa. O que eu mais penso por enquanto é que esses dois impérios eles entraram em guerra. O público dos Albas utilizou ali o pessoal do 86 para trabalhar para eles meio que de forma forçada. Enquanto o pessoal do Jade, infelizmente, deve ter, sei lá, morrido pelos próprios robôs que eles criaram. E agora esses robôs querem destruir ali os Albas, mas isso também é culpa dos Albas de alguma forma. Como eles utilizam o cérebro humano, eles pegam os resquícios deles e tudo, não faço a menor ideia. Mas como o pessoal do 86, né, o pessoal lá demora para chegar, por exemplo, lá no robô, porque eles têm que vencer toda a batalha primeiro, dá tempo dos robôs ali que vão embora nas guerras, a gente viu que os robôs vão embora, eles batem em retirada, peguem algumas informações ali do pessoal que morreu, pega esses resquícios do cérebro, mesmo que ele não esteja intacto, né, e conseguem adquirir, sei lá, novas formações para poder lutar contra os próprios 86 e derrotar eles e daqui a algum tempo acabar com os Albas e acabar com a humanidade. Bom, galera, é isso que eu achei, tipo, eu fiquei bem pensativo mesmo, eu achei bem interessante. Gostaria de saber o que vocês acharam também, beleza? Porque o Mano do Jogo está vazando, muito obrigado mais uma vez por ter comparecido até aqui. Desculpa se eu não soube explicar direito, beleza? Mas se você souber melhor aí, explica pra mim, eu vou agradecer de coração. E Mano do Jogo tá vazando, muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Mano do Jogo tá indo nessa, um beijo no coração e valeu!